Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e está preso. Hoje estou usando uma blusa branca e sobre ela uma camisa preta com alguns detalhes de flores brancas. Atrás de mim tem uma parede com alguns quadros. Na nossa aula de hoje estudaremos início, meio e fim na produção do texto. Vem comigo! Por que é importante escrever à mão? Se você é daqueles que prefere digitar, preste atenção. Usar caderno e lápis traz vários benefícios para o cérebro. A escrita à mão é essencial para a coordenação motora, a geração de ideias e ainda ajuda a gravar informações na memória. Outra vantagem importante é que, sem a ajuda dos aplicativos que completam palavras automaticamente, você aprende muito melhor a grafia das palavras. No momento em que estamos escrevendo, três áreas do cérebro ficam mais ativas, proporcionando mais atenção e coerência de pensamento e raciocínio. Com isso, ao longo dos anos, o hábito da escrita nos torna mais comunicativos, expressivos e bem articulados. Essas qualidades serão essenciais, por exemplo, na sua vida profissional. Acabamos de ler um texto sobre a importância de escrever à mão. Ainda assim, você deve estar achando essa história de escrever muito vaga. Então, vamos ler e analisar mais um texto. Isso irá nos ajudar a refletir e organizar algumas ideias. Carioca 2, integrado, terceiro bimestre de 2022, página 13. Quando comecei a escrever. Quando eu tinha 10 anos, ao narrar a um amigo uma história que havia lido, inventei para ela um fim diferente, que me parecia melhor. Resolvi então escrever as minhas próprias histórias. Durante o meu curso de ginásio, fui estimulado pelo fato de ser sempre dos melhores em português e dos piores em matemática, o que para mim significava que eu tinha jeito para escritor. Naquela época, os programas de rádio faziam tanto sucesso quanto os de televisão hoje em dia. E uma revista semanal do Rio, especializada em rádio, mantinha um concurso permanente de crônicas sob o título O que Pensam os Rádio Ouvintes. Eu tinha 12, 13 anos e não pensava grande coisa, mas minha irmã Berenice me animava a concorrer, passando à máquina as minhas crônicas e mandando-as para o concurso. Mandava várias por semana e era natural que volta e meia uma fosse premiada. Passei a escrever contos policiais, influenciado pelas minhas leituras do gênero. Meu autor predileto era Edgar Wallace. Pouco depois passaria a viver sobre a influência do livro mais sensacional que já li na minha vida, que foi Winnetou, de Karl May, cujas aventuras procurava imitar nos meus escritos. A partir dos 14 anos, comecei a escrever histórias mais sérias, com pretensão literária. Muito me ajudou neste início de carreira ter aprendido datilografia na velha máquina Remington do escritório do meu pai. E a mania que passei a ter de estudar gramática e conhecer bem a língua me foi bastante útil. De tudo, o mais precioso à minha formação, todavia, talvez tenha sido a amizade que me ligou desde então e pela vida afora a Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos, tendo como inspiração comum o culto à literatura. Vamos por partes. O texto está dividido em três partes: início, meio e fim, seguindo uma sequência lógico-temporal. Isso quer dizer que o autor escreveu em ordem cronológica os acontecimentos. O início do texto é o início do processo da escrita do autor, quando descobriu seu gosto pelas histórias autorais e como o contexto escolar contribuiu para que ele percebesse sua preferência pela vida de escritor. O texto utiliza principalmente o pretérito, passado. Perceba: início, marcadores temporais,
e verbos. Quando, tinha, havia lido, inventei, parecia, resolvi. Durante, fui estimulado, significava, tinha. Meio, sequência de acontecimentos, a motivação e incentivo para escrever, como seus textos evoluíram, as referências que utilizava. Concurso permanente de crônicas sob o título O que pensam os rádio-ouvintes. Minha irmã Berenice me animava a concorrer, passando à máquina as minhas crônicas e mandando-as para o concurso. Meu autor predileto era Edgar Wallace. Fim. Como aprimorar a técnica. Muito me ajudou neste início de carreira ter aprendido datilografar na velha máquina Remington do escritório de meu pai, e a mania que passei a ter de estudar gramática e conhecer bem a língua me foi bastante útil. O autor narrou e detalhou um pouco quando começou a escrever. Nosso objetivo hoje é, ao final da aula, produzir um texto com sequência lógico-temporal, início, meio e fim. Para facilitar essa tarefa, vamos construir juntos esse processo. Motivação, persistência, desenvolvimento da técnica. Produção do texto. Primeiro passo. Escolha o tema. Planeje a sua escrita. Você pode pesquisar um assunto do seu interesse ou escrever sobre algo que faça parte do seu universo. Segundo passo. Escreva um rascunho. Coloque suas ideias no papel. É importante fazer um rascunho. Dessa forma, você consegue dar forma ao pensamento. Terceiro passo. Revise. Organize as ideias. Lembre-se, seu texto será lido por alguém. Para que essa pessoa entenda, é necessário ter coesão e coerência. As informações precisam fazer sentido. Início, meio e fim seguem uma lógica. Quarto passo. Reescreva o texto considerando os ajustes. Verifique. A seleção de palavras e a combinação está perfeita? As partes do texto fazem sentido? Confira a ortografia. Quinto passo. Compartilhe a sua produção. Na aula de hoje, compreendemos por que é importante escrever à mão. Lemos Quando Comecei a Escrever, uma narrativa sobre o desenvolvimento da escrita. Analisamos a sequência lógico-temporal, início, meio e fim do texto. Construímos o passo a passo da produção de um texto. Escolha o tema, escreva um rascunho, revise, reescreva o texto considerando os ajustes, compartilhe sua produção. Desafio. Utilizando os conhecimentos da aula de hoje, produza o seu texto. O título de sua produção também será Quando Comecei a Escrever. Desenvolva esse tema e compartilhe a sua experiência com a escrita. Mãos à obra! Então é isso, pessoal. Na aula de hoje estudamos início, meio e fim na produção textual. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo feito especialmente para você. Até a próxima aula. Tchau, tchau!